E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Melinho tá de volta e hoje eu quero fazer um vídeo que, na verdade, esse vídeo ele já foi gravado há um tempinho e eu tô refazendo a intro desse vídeo porque ela não ficou boa. E aí, como o vídeo em si ele ficou bom, mas a intro ela não ficou boa, eu tô refazendo essa intro aqui pra vocês. Qual vídeo, Melinho? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o Palio, né? O Palio sumiu aqui do canal e, basicamente, ele já foi embora, na verdade. Sim, ele foi vendido, graças a Deus, foi muito bem vendido. Foi tudo certo, foi tudo ok. E eu quero falar um pouco mais sobre essa venda, certo? E eu vou contar detalhes pra vocês do que ocorreu, como ocorreu, certo? O que eu fiz, o que eu não fiz, como é que ele finalizou ali daquela saga que acabou ficando incompleta assim no final. Ou seja, eu vou finalizar essa saga nesse videozão. Essa intro aqui que eu tô gravando aqui, no dia que eu gravei a intro, eu gravei aqui também, inclusive num clima muito parecido. Você pode até achar que é o mesmo dia, mas não é o mesmo dia. O car vlog em si que eu gravei naquele dia foi no ano passado, né, 2024, e a nova intro agora tá sendo gravada em 2025. Só que como o conteúdo em si ficou muito bom, eu decidi não jogar fora, então eu tô gravando essa nova intro pra vocês. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações, deixe seu like e bora lá, pessoal! Vamos ligar o arzinho, pessoal, que tá calor pra caramba aqui no Rio de Janeiro, como sempre, ó, vou até mostrar pra vocês. 35 graus, mesmo não estando sol, tá um mormaço do caramba, meus amigos. Bom, então bora lá, tô aqui no Atacadão de Nova Iguaçu, pra quem não conhece, a gente tá saindo daqui, estamos indo pra Zona Oeste. E aí vai ter tempo ali pra gente trocar uma ideia marota. Bom, pessoal, vamos lá. A gente gravou 3 vídeos do Palio, certo? Pra quem não acompanhou, eu vou deixar, obviamente, o card na descrição, o link na descrição pra vocês acompanharem essa saga ainda assim, né? Porque eu acho que vale a pena. Teve bastante view, a galera gostou. Foi uma aventura legal. Esse carro, ele era da família da Belinha, certo? Belinha, pra quem não sabe, é minha namorada. Eu apelido ela de Belinha. Todo mundo aqui tem um codinome no canal. E ela não usava tanto ele, certo? Como a gente se conheceu, eu aprendi a dirigir nesse carro porque ela deixou ele ali pra me ajudar a aprender a dirigir mesmo. Eu aprendi a dirigir de fato assim na autoescola, só que a dirigir a Vera mesmo foi com o Palio, entendeu? E pelo fato de eu aprender a dirigir nele, obviamente temos muitas histórias pra contar. Já entramos em muita furada com ele. Foi nele que eu aprendi, por exemplo, a manutenção de carro, como é que faz todas as coisas. Até aqui no canal, muitas das coisas que eu... trocar bateria, trocar pneu, assim, eram umas coisas que eu não sabia fazer. O intuito da saga também, não da saga, né, mas dessa sessão de vídeos, era também para eu aprender também com o carro, certo? Com um carro mais simples, com um carro ali de família que não... Por exemplo, aprender com o Brava é muito mais complicado, porque ele é um carro muito mais complexo. Só a parte elétrica dele já é extremamente mais complexa do que qualquer carro, do que, por exemplo, um Ford Ka, do que um Honda Fit, por exemplo. Já o Palio ele já é um carro muito mais simples e muito mais tranquilo. Se o cara quer aprender mecânica, esse tipo de carro é perfeito. Não que eu queira aprender mecânica, mas eu quero aprender muito mais para saber me virar. E hoje eu me viro muito mais graças a esse carro. Não só na parte de direção, como também na parte de mecânica, assim, como é que é como funciona arrefecimento, óleo, trocar pneu, essas coisas básicas, assim, que a gente não aprende na autoescola e que muita gente acha que não devia, mas eu discordo, eu acho que todo mundo devia, porque se o cara não sabe trocar pneu, cara, o seu pneu, só de você estar andando 1 hora ele vai te deixar na mão, tá? 1 hora ele vai te deixar na mão e você vai ter que saber trocar um pneu. Dado todo esse contexto, era um carro que estava parado, certo? Porque depois que eu comprei o Chupetinha, a gente não usava mais, certo? O meu sogro ele tem um carro dele, a Belinha ela não gostava tanto de dirigir, e eu, pelo fato de ter comprado meu carro, não animei tanto de ficar dirigindo ele, né? Porque eu gosto do meu carro, entendeu? E não valia tanta pena também, porque ele precisava de algumas manutenções, eu ficar investindo nele, sendo que eu já tinha o meu carro, e naquela época, principalmente quando eu comprei, eu precisava fazer algumas manutenções no meu carro. Acabou que ele ficou 1 ano parado, e depois disso a gente começou a fazer as manutenções, viu que ele deu vários problemas para ligar, problema de bateria, problema de bomba de combustível, que isso eu relatei. A gente gravou tudo isso e você não dá seta, né, Pulse? Pelo amor de Deus! E aí ele ficou parado, a gente decidiu reformar. Eu vi que ele precisava de algumas coisas. Aí vai uma parte que eu não me preparei tanto para esse vídeo, inclusive eu gostaria de me preparar mais. Se não tiver bom, me perdoem, pessoal. Mas é o seguinte, ao final do vídeo, do terceiro vídeo, acho que ficou faltando, a troca dos pneus. Porque eu gravei a troca dos pneus, eu fiz a troca do pneu, foi um rolezão, mas não ficou legal na gravação. Quando eu vi ali, eu falei, cara, não ficou legal. Aí eu lembro que eu troquei os pneus, pra quem não viu ou pra quem não lembra, e eu também não lembro muito bem, eu lembro que ele tava com 2 pneus um pouco ruins. Tava um murcho, acho que 2 murchos, só que um tava mais murcho que o outro, que tava parado muito tempo. Só que a forma como ele estava murcho era tipo de pneu furado mesmo. E pra piorar, o step dele também não era o step dele. O step dele não é o step dele, porque eu não sabia que essas rodas de ferro, os padrões alternam por fabricante. Eu não sabia disso. E aí
precisava ser uma roda Fiat, ela estava com uma roda GM. De qualquer forma, trocamos os pneus, ficou faltando uma higienização, certo? Porque ele estava bem sujo, ele ficava debaixo de uma árvore, então pegava alguns insetos, pegava umidade, principalmente umidade. Eu até cheguei a cotar, e eu gravei isso também, eu cotei com uma autoestética lá que eu levo o Bravo para lavar, por exemplo. O cara me cobrou R$1.000 para fazer uma lavagem. Aí eu já fiquei meio assim, porque não havia tanta necessidade, na minha opinião. Mas ele cobrou esse valor porque ele queria fazer mais coisas. Ele primeiro queria fazer uma lavagem de enchente, aquela lavagem dos carros que ficam tudo lamacento. Ele falou que estava com umidade, precisava lavar os bancos. Então, beleza. Só que para me convencer desse valor, ele colocou algumas coisas que eu achei até interessantes. Primeiro, ele queria polir, quer dizer, eu queria polir, ele falou que poderia incluir no valor o polimento dos faróis, porque, cara, eu sou muito chato com farol e o polimento ali eu achei que ia ser ultra necessário. E ele botou aquilo no orçamento. Botou também um polimento externo para deixar a pintura mais brilhosa. Tudo bem que ela tava com muito defeito, mas ia ficar bacana. E também ele pediu para tirar as calotas e comprar uma tinta específica para ferro, que aí ele pintava as calotas e ela não ia, para não ficar com aquela aparência enferrujada, né? Porque ela estava com a aparência bem enferrujada, bem de velho mesmo, infelizmente. E aí ia ficar tudo isso por R$1.000. Eu acho que ele ia fazer mais coisas, tá? Não é só isso não, era bastante coisa. E aí ele ia também, se eu quisesse, ele ia fazer uma ponte ali com o vendedor para vender o carro, porque ele sabia que eu queria vender o carro. E seria um bom negócio. Só que eu não queria gastar tanto dinheiro na época, porque eu tava inseguro se de fato esse carro ia vender. Daí você se pergunta, você que viu a série, você deve estar se perguntando, ué, Melinho, mas já não tinha um comprador pronto para esse carro? Cara, tinha. Só que tinha um problema muito grande, que era o seguinte, pelo fato dele estar todo com esses probleminhas, inclusive ele surgiu alguns outros problemas. Nossa, que seta legal daquele carro ali, vambora. Acho que vambora, né? Bora, Bill. Enfim, ele começou a ficar um pouco não tão confiável de mecânica, na minha opinião. E o parente que eu ia vender, pra quem não sabe, eu ia vender para um parente, ele já estava pronto ali para ser vendido. Ele ia ser vendido em umas condições assim um pouco melhores, né, por ser parente, né. E aí, deixa eu passar rápido aqui que ele quer entrar aqui. E aí, esse parente ele não manja tanto de mecânica, não conhece tantos mecânicos. Acredito eu que a única pessoa que manja um pouquinho mais de mecânica sou eu. E eu achei que o Palio estava um pouquinho não tão confiável. Eu achei que se fosse para vender, teria que ser interessante vender para alguém que manja mais um pouquinho. Porque, vamos supor, a pessoa compra o carro, aí precisa levar lá sei lá, uma oficina mecânica, e a oficina começa a botar uns orçamentos absurdos num carro que é barato de resolver, que tem mecânica simples, que não precisa você pagar tão caro para fazer algumas coisas, certo? Até peças originais são bem simples. Então, na minha opinião, ficou meio... sei lá, além do fato das condições de venda que pra mim não, na minha opinião, para essa pessoa seria um pouco seguro, eu fui sincero com essa pessoa, né? Fui sincero com esse parente, falei tudo isso pra pessoa, que poderia ser perigoso. Tudo bem que boa parte das manutenções, que eu só não falei no vídeo, mas eu vou falar aqui, elas foram bancadas pela pessoa que ia comprar. E aí, tipo, a pessoa já ia pagar a manutenção, provavelmente ia dar mais manutenção e ainda ter que pagar o carro em si. Eu achei que ia ficar muito apertado. Eu fui sincero, certo, com a pessoa, e aí ela desistiu. E eu falei que se desistisse não ia ficar chateado, eu ia tentar vender para outra pessoa, provavelmente para alguém que manja mais, que aí a pessoa se vira, eu vendo barato, e aí pago as coisas que ele gastou e já era. E foi o que aconteceu. Eu não fiz as outras coisas exatamente porque eu tinha medo de que se eu ia conseguir vender, só que eu subestimei muito o mercado brasileiro, cara. Porque o mercado de carro só tem carro caro hoje em dia, né? Eu já falei isso na revenda, no vídeo de revenda do Fiat Bravo, que você achar carro barato é muito difícil. E é óbvio que eu botei o Palio, apesar dele ter algumas coisinhas pra fazer, se você deixa aquela mecânica em dia, cara, é muito difícil ele dar problema, porque ele não tem nem coisas para dar problema direito. Então assim, é um carrinho que vai ser muito honesto e vai cumprir muito bem o seu papel. Dado isso em vista, pelo fato dele ter coisas para fazer, ele também tinha documento para pagar, pra você ter uma noção, ele tinha documento, tá vendo? Ele já ia vir com várias coisas. Então eu descontei muito o valor, deixei o valor bem baixo. E aí, obviamente, eu subestimei o mercado. E aí, o que aconteceu? Eu botei o carro à venda e, cara, veio uma enxurrada de pessoas querendo comprar o carro, certo? Eu não demorei para comprar o carro. Na verdade, eu teria vendido até... comprar não, né? Vender. Eu teria vendido até mais rápido se eu tivesse... como é que fala? Eu tive um problema pessoal com as minhas gatinhas, eu precisei dar um pouco mais de atenção para elas, porque quando você vai vender o carro, você tem que dar um pouco mais de atenção. Você tem que ter tempo, cara, tem que ter tempo.
entendeu? E tem que dar atenção para as pessoas que querem comprar. Tem muita gente retardada no meio, que eu vou comentar isso mais pra frente, mas deixa eu entrar aqui com mais força. Ah, não precisou não. Mas enfim, você tem que ter tempo. Eu não tava com tempo naquele momento. Eu posterguei essa venda durante uma semana. Na verdade, eu posterguei até mais tempo, né? Porque durante ali o período que eu tava em recuperação da operação, a gente já tinha decidido que a gente ia vender o carro. Se eu não tivesse operado e já ter botado o carro à venda, provavelmente ele ia vender até mais rápido. Porque, de novo, eu subestimei muito o mercado. O mercado tá tudo tão caro. Quando você bota uma coisa barata, mesmo tendo coisa para fazer, cara, o carro em si, se fosse, por exemplo, um exemplo bem doido, se fosse um Volvo antigo, ali por 13 mil, cara, poucas pessoas iam comprar, porque sabem que Volvo é complicado de manter. Agora, por exemplo, como é um Palio, cara, motor Fire, conhecido por muitas pessoas, arrefecimento, qualquer pessoa tira direito a arrefecimento, o óleo, tudo, as pessoas compram, mesmo com coisas para fazer, mesmo com, assim, com débitos, sabe? Dá pra ver ali que as pessoas compram, né? Eu constatei isso, as pessoas compram. Eu não duvido nada que provavelmente quando eu for vender esse carro, eu vou vender ele a preço de FIP, óbvio, as pessoas vão comprar também. Então assim, eu me surpreendi quanto a isso. Eu fiz algumas coisas pra vender, porque ele tava bem sujo, né? Pois é, eu tinha gravado que eu tinha mandado lavar numa autoestética, pedi pra ele... o orçamento de R$1.000 eu não aceitei, né? E aí eu só lavei uma lavagem geral numa autoestética. Pedi pra ele dar uma moral na parte interna, que tava bem sujo, não sei se vocês lembram. Bem sujinho mesmo. Tava com cheiro ruim. E ainda assim o cara deu uma moral. Não ficou 100%. Aí eu pedi pra ele lavar de novo. Pedi pra um outro lugar lavar de novo, até onde eu lembro. E aí na segunda lavagem até que ficou ok. O meu sogro também foi cuidando dessa parte da higiene do carro. E também foi ficando melhor. Não sei se eu posso fazer isso aqui. Não sei se é legal ficar fazendo isso. Acho que eu furei fila aqui. O que tá vendo aqui? Não sei se eu vou furar a fila aqui da galera. Não gosto de ficar fazendo isso não, rapaziada. O meu sogro, ele também foi cuidando da higiene do carro. E isso foi melhorando muito a parte ali do... Eu tento não ser babaca, só que vir um babaca sendo babaca. É complicado, né? O carro foi bem melhorando assim na parte... É só cuidar, mano. O problema daquele carro é que ele tava parado. Esse era o problema dele, certo? Tanto que quando eu fui vender, fui me encontrar com a pessoa que comprou, cara, ele nem reparou, ele nem ligou pra isso, velho. Ele só comprou o carro. E como é que foi essa venda, Belinho? Basicamente foi o seguinte: eu fiz de novo as higienizações, deixei ele bem bonitinho, os pneus estavam ok assim para andar. Obviamente eu fui sincero, eu não sei se eu vou ter print aqui do anúncio, porque eu já excluí ele, né? Eu não ia deixar ele em pé ali por muito tempo, porque já tinha gente me chamando. Olha, eu vendi, para vocês terem uma noção, pelo Marketplace do Facebook, que é onde mais tem golpista, cara, que loucura. E obviamente, cara, quando eu botei o anúncio, eu tinha até botado errado, acho que eu tinha botado duplicado. Eu fiz uma cagada quando eu botei. Eu tirei foto, cara, eu tirei muitas fotos, eu vou até mostrar pra vocês. Provavelmente vai estar na capa do vídeo a foto do carro. O carro tava bem bonito assim na foto, eu tirei uma foto bem legal dele. Tirei umas fotos bem legais, o carro ficou bem bonito. Ao mesmo tempo que ele ficou bonito, também deu pra ver alguns defeitos dele, amassado, defeitos de pintura, defeito na roda. Pra ser sincero, fiz uma descrição gigantesca. Isso também é uma coisa ruim, mas para quem está realmente interessado e é uma pessoa séria, uma descrição gigantesca ajuda muito a você ser sincero, né? Porque às vezes as pessoas compram a parada pela sua honestidade, muito mais do que pela qualidade da parada em si, certo? E obviamente pela honestidade, não só de você falar que está com problema, mas também de você não ser, como é que eu posso dizer? Não sei se é aproveitador, não sei a palavra certa, mas você está se aproveitando um pouquinho, está vendendo uma parada que não vale aquilo, sabe? Eu fui honesto tanto no preço, né, que eu botei abaixo da FIP, bem abaixo da FIP, que eu já vou falar o preço, como também nas coisas que eu ainda, na minha opinião, precisava fazer para deixar o carro 100%. O que as coisas precisavam fazer? Primeiramente, os pneus tinha que trocar, dois da frente não estavam legais, os dois de trás até dava para segurar um pouquinho, mas o ideal era trocar tudo. Comentei também sobre a pintura, né? Eu mostrei na foto, cara, a foto não esconde nada. Comentei do ar-condicionado, que tava vibrando, comentei de um grilinho também, que tava fazendo na roda, certo? Comentei todas as outras manutenções também, para dar um up também, né? Pelo amor de Deus, eu não deixei o carro tão jogado assim, a gente fez manutenções no carro para deixar ele bonitinho, certo? Comentei todos os defeitos dele, ou seja, tinha um ar-condicionado, pneus, higienização, pintura e o dinheiro do documento também, R$1.000 de documento que precisava legalizar. O cara achava que era multa, mas não era multa, era só um IPVA do ano passado, licenciamento, uma parte ali do licenciamento do ano passado, porque você tem que pagar uma taxa a mais para você ter
o CRV eletrônico e o licenciamento desse ano 2024, certo? Que não tinha. Ah, Melinho, mas aí foi ruim para transferir. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Mas isso foi resolvido, graças a Deus também. E aí, cara, botei toda essa descrição, deixei tudo bonitinho, fotos, botei no Marketplace. Eu ia botar no OLX, não pensava em botar no Webmotors porque precisava pagar, né? E ia vir provavelmente muito revendedor. E dependendo ali do preço até eu ia aceitar. Mas, enfim, a FIP do Palio é 17. Daquele Palio tava 17 e pouco, 17.500, não lembro exatamente. E eu botei por 13 mil reais, já para descontar tudo que precisava fazer. Beleza? Marquei também, já tinha deixado na descrição que eu só ia mostrar o carro em ambiente público. O cara não ia visitar a minha casa e eu não ia visitar a casa dele. Assim, ambiente público. Preferência ali em Nova Iguaçu, que era onde o carro tava. E era isso aí. E aí muita gente, cara, quando eu botei ali o anúncio, muita gente começou já a falar comigo. Muita. Tipo, cara, sem brincadeira, eu devo ter recebido mais 100 mensagens. 100 mensagens, sem brincadeira, é muita gente. É complicado, cara, é complicado. Como eu disse, você tem que ter tempo, porque você tem que responder todas essas pessoas. E quem chegar primeiro pega, velho. Quem chegar primeiro pega. Tem muito perrequeiro. Caramba, gente que, pô, eu botei 13 mil, o cara queria 9. Teve gente que... Esse foi engraçado. Ele me ofertou um terreno em Cabo Sul, velho. Pô, terreno por 13 mil deve ser minúsculo o terreno. E teve um também que queria moto, ofertou moto. Nossa, cara, muitas ofertas assim que eu tinha botado na descrição que era em dinheiro. E aí é o ponto ruim de você botar uma descrição grande, porque as pessoas, tem gente que reclama que o cara não bota muita descrição, sendo que na minha opinião você tem que botar o máximo de informação possível, porque você tá vendendo o carro. Você só manda mensagem se você realmente quer o carro, tá ligado? E foi isso que eu fiz. Só que infelizmente as pessoas elas não têm essa noção. Do tipo assim, vou aproveitar o máximo de informações que tem aqui pra ver se eu realmente quero o carro. Não, ele quer tirar informação comigo, sendo que boa parte das mensagens, isso é uma coisa muito ruim, as pessoas só mandavam porque elas não liam a descrição. Por exemplo, qual é a quilometragem do carro? Tava na descrição. A condicionado tá funcionando? Tá na descrição. Tem histórico de manutenção? Tá na descrição. Muita coisa que as pessoas perguntavam, tava na descrição. Cara, eu fiquei muito estressado com isso, certo? Além desses perrequeiros que pra mim... dá uma estressada. Eu sei que vender carro na internet, você tem que, a galera dá uma canelada mesmo e tá tudo bem. O ideal é você sempre botar um pouco acima para abrir mais de negociação, né? Que aí você consegue um dinheirinho a mais ou consegue no preço que você quer, certo? Mas tem que ter paciência, certo? De qualquer forma, eu achei ali o comprador, foi uma das primeiras pessoas que me chamou. Ele disse que ele não tinha lido a descrição. Eu falei, pô, cara, leu a raio da descrição. Eu falei de uma forma educada, mas teve outras pessoas que eu não fui educado não, tá? Felizmente, assim, eu não tenho tanta paciência na internet. Mas, enfim, ele leu a descrição, soube que estava tudo funcionando, e aí ele falou que queria ver o carro, né? Que aí ele negociava o preço dependendo ali se ele gostasse ou não. Eu também deixei claro que o carro estava no nome do meu sogro, que ele ia transferir, só que eu ia mostrar e provavelmente eu ia receber o dinheiro e depois repassar para ele, né? Porque muita gente fica com receoso, porque existe esse golpe ali da terceira pessoa, né, que as pessoas usam um laranja para receber o dinheiro, para pegar o carro, e aí ele levou lá um amigo dele, e aí ele, ainda assim, ele teve uma certa confiança ali comigo, provavelmente, nem sei porquê, mas a gente conversou, trocou uma ideia bem tranquila, assim, e aí foi isso, a gente se encontrou ali no Atacadão, ele viu o carro, andou com o carro, o amigo dele, ele foi com um amigo também, né, o amigo dele viu o carro, ambos andaram, falei todos os defeitos do carro também. Outra coisa que ele tinha um defeito. Cara, o Palio tinha muito defeitinho, né, cara? Isso é complicado. Da trava, né, só tava uma funcionando. Eu lembro que eu falei isso no vídeo também. A gente consertou, porque ele não tava trancando por nada. As travas estavam bem ruins. Um dos botões... Olha que loucura, gente. Olha que loucura. O carro, tipo, tava bem legal. Quando eu cheguei lá no estacionamento do Atacadão, no vídeo, nesses vídeos, na saga dos vídeos, a gente tinha trocado um dos comandos aqui do vidro do Palio, porque tinha parado de funcionar. Acredita que ele parou de funcionar lá quando eu cheguei lá? Não tava funcionando pra subir e descer esse vidro daqui, esse daqui? Você acredita? Cara, eu só não fiquei bolado, porque o cara ele queria comprar e ele não ligou pra isso. Mas se ele tivesse reclamado, eu ia ficar muito bolado. E não com o cara, com o carro, né? Porque eu tinha consertado isso, tá ligado? Outra coisa também, o pedal do freio ficou muito estranho depois que eles começaram a dirigir. E eles, na verdade, não foi depois que eles começaram a dirigir, foi quando eles dirigiram, porque eles já falaram, pô, o pneu aqui tá meio esquisito aqui. O pedal você pisava e aí quando você soltava, ele dava um delay pra voltar, sabe? Eu não tinha entendido nada do porquê que ele fez isso, mas, infelizmente, a gente ficou na M por causa disso. Mas de qualquer forma, o cara não
não tentou dar uma oferta muito ousada por causa disso. Pra mim foi até legal. Ficou tipo... Enfim, fui sincero sobre tudo, sobre documentos, sobre todos os problemas que ia fazer. E no final a gente fechou ali por 12.500, tá? Porque eu falei pra ele que precisava do dinheiro também pra pagar algumas pessoas. E que no caso era a pessoa anterior que ia comprar. A gente precisava da grana. Ele falou, não, cara, beleza, vamos fechar. E aí fechou. Foi uma treta também por causa da documentação do carro, porque ele não tinha a parada eletrônica. E depois que eu fui saber que ele tinha o recibo em branco, e aí, olha a cagada, gente, aí é melinho burro. Eu fui, quando eu fui lá fazer a transferência, tava eu, meu sogro, a Belinha esperando o cara. Eu fui adiantar algumas coisas para fazer o recibo. O recibo ele é um documento, para quem não sabe, mas provavelmente todo mundo aqui sabe, eu que não sabia. Ele é um documento que serve para você transferir para outra pessoa. E aquele documento, por ele ser um documento, você não pode rasurar. Você tem que anotar na mão aquele documento, dados do seu dado, né, de que você que vai comprar, quer dizer, você que é dono do carro, com os dados de quem vai comprar, certo? Na mão, em 2024. Qual a chance de você rasurar esse documento? Muito grande, e não pode rasurar. E aí, o que o imbecil aqui foi fazer? Na boa vontade, pelo amor de Deus, foi na boa vontade, pessoal. A gente estava atrasado, e eu precisava... a gente não estava atrasado não, meu sogro que estava atrasado, porque ele estava no horário do almoço do trabalho. Eu já fui anotar algumas coisas, fui pegar os dados do vendedor, do comprador, que ele já tinha me passado, e... eu simplesmente botei o nome dele errado. O nome dele... eu não vou falar o nome dele todo, mas ele tinha um sobrenome de Matias e eu botei Martins. Na minha cabeça eu não sei de onde eu tirei esse Martins. E aí quando ele chegou, foi a primeira coisa que ele viu. Ele, caraca, cara, Martins. Sorte que assim que ele viu aquilo, ele falou pra mim que ele falou, não, tá tudo bem, cara. O que acontece? Eu já ia chamar um despachante pra poder fazer a transferência. Então eu vou pedir para esse despachante, me embolei todo, faça a segunda via desse documento e a gente transfere. E aí foi isso. Obviamente, eu tirei da parte que eu precisava receber também da venda do carro, que eu precisava receber, não de comissão, gente, que eu tinha gastado algumas coisas lá no carro também. E aí acabou que eu perdi ali 250 conto que eu podia ter ganhado, né? Devolvido, na verdade. Mas como eu fiz a cagada, eu tenho que arcar com a cagada, né? 250 conto. E foi isso, meus amigos. Transferiu, pegamos dinheiro, fomos embora. Vida que segue, término de relacionamento. Fico muito feliz porque foi um carro assim que, quer dizer, nos deu histórias assim. Eu e a Belinha, a gente já foi pra bastante canto. A gente foi. Cara, eu nunca fui pra praia com o Chupetinha, mas eu já fui pra praia com duas vezes, né? Com o Palio. A gente já andou pra bastante canto ali. A gente foi. Pô, a gente teve história com aquele carro, certo? E esse aqui a gente também tem história, não tô falando isso, mas. Dá aquele apeguinho emocional. Eu sei que a gente não pode ser materialista, mas o primeiro carro a gente não vai esquecer. E se eu ver ele, eu até lembro a placa. E se eu ver essa placa por ali, por Nova Iguaçu, eu vou ficar muito, muito feliz, assim. Se ele estiver bem cuidadinho, assim, com a galera que gosta de carro, cara, eu vou ficar muito feliz. E se eu ver ele todo regaçado, eu vou ficar muito triste. Mas enfim, pessoal. Eu esqueci de falar o motivo pelo qual eu não gravei. Eu não gravei porque tava na correria, né? No cartório eu tive que parar um pouco, pedir um tempo ali no trabalho para poder ir no cartório, ainda assim demorou bastante. Então assim, a última coisa que eu pensei naquele momento foi em gravar, tá? Eu só queria terminar toda a burocracia e vender o carro. E se possível aí depois eu faria um vídeo para vocês, e é o que tá acontecendo agora. Beleza, rapaziada? Mas é isso. Se encerrou uma saga aqui no nosso canal, né? Acabou que no final deu tudo certo? A gente conseguiu vender ele. Foi por um preço assim... Eu esperava um preço melhor. Não sei se eu posso fazer isso, mas vou fazer. Eu esperava um preço melhor, mas também não foi um preço tão horroroso. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acabei de falar da galera que fura a fila e eu dei uma furadona de fila aqui, né? Mas ok. Porque eu achei que isso aqui ia continuar. Eu não ando, eu geralmente ando na pista dali, nunca daqui. Mas enfim, né? Bom, meus amigos, acho que é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que entre outros carros aqui no canal. Vai entrar outros carros aqui no canal, na verdade, pelo menos eu espero. Ainda assim, o Chupetinha tá aqui. Vou trazer bastante vídeo dele ainda. Tem algumas coisas pra fazer. Tem outras coisas pra gente analisar, certo? E também deixem sugestões se vocês quiserem de conteúdo, beleza? Que se for possível aí, se estiver na minha alçada eu vou fazer. Se tiver ao meu alcance, quer dizer, eu vou fazer. Beleza, rapaziada? Então é isso. Melinho daqui e... Valeu!
Tchau.